foi som? Sim. Thiago, take 1. Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância sociológica do futebol para uma cidade como Maringá, desde a década de 1960, como o futebol se fortalece até os dias atuais. Olha, a importância do futebol aí para a cidade de Maringá é a mesma importância que o futebol tem para a sociedade brasileira, né? O futebol é um dos assuntos que norteiam qualquer roda de conversa, seja na segunda-feira, seja na sexta-feira, quando o cidadão vai lá trabalhar ou já está preparando o seu final de semana. Chega segunda-feira no trabalho, é sempre aquela brincadeira saudável até de um companheiro de trabalho tirando sarro da cara do outro porque o time dele perdeu ou ganhou. Então o futebol ele tem esse aspecto de nortear a sociedade brasileira e de até mesmo condicionar comportamentos. A partir do momento que a gente passa a olhar o futebol como um aspecto que norteia a sociedade e traz pra gente, principalmente a torcida, esse fanatismo todo, essa paixão que as pessoas têm pelo tema, ele virou uma espécie de identidade nacional, né? O Brasil é reconhecido mundialmente pelos seus atletas de futebol, pela magia da seleção e também pelos seus clubes. E Maringá não foi diferente, né? Maringá teve ciclos em relação à história do futebol, décadas de 60 e 70 com o Grêmio muito forte, é uma cidade que não tinha a dimensão que tem hoje, a cidade se reunia em torno do futebol, era uma das grandes atrações culturais e artísticas até, né? Se a gente pensar o futebol enquanto arte. E aí depois nos anos 80, 90, essa paixão foi arrefecendo um pouquinho à medida que os times não tiveram tanto sucesso. Voltou no início dos anos 2000 e agora, desde 2010, aí, com a volta do Maringá Futebol Clube, o ressurgimento dos Grêmios, né, de vários dirigentes dos Grêmios e também agora mais recente do Arucó, o futebol da cidade me parece que está voltando firme e estendo essa paixão para as pessoas criarem uma cultura mesmo de ir para o estádio, de entender o futebol como também um espaço de relações sociais. A gente viu muito isso nos 2 últimos anos, principalmente após a pandemia, que as pessoas vão para o estádio como espaço de sociabilidade. Então você marca de encontrar um amigo, de bater um papo, de tomar uma cerveja, de comer uma porção. Então o estádio Willie Davis voltou a ser aquele espaço de sociabilidade tão forte que existia lá nas décadas de 60 e 70. Legal. Thiago, você já foi, vamos dizer assim, repórter de campo durante um período, né? Você pôde vivenciar o que é estar num campo como o Willie Davis ou outros da região que você também já percorreu e no estádio. Como é que é essa sensação de acompanhar um jogo ali muito próximo, fazendo uma transmissão ao vivo? O que você poderia trazer de sentimentos que você guarda na lembrança presente? Na verdade, assim, minha história com futebol ela começa até mais tarde, porque eu coleciono postais de estádio de futebol. A gente deve ter uns 30 colecionadores no Brasil e eu tenho uma coleção aí de mais de 5 mil cartões postais de estádio, catálogo sobre a história desses estádios, as versões das imagens que os estádios foram se alterando ao longo do tempo. Então eu coleciono desde os 10 anos de idade. Tenho contato com gente do país inteiro, a gente vive trocando fotos, imagens, arquivos. E aí eu sempre gostei muito de futebol por conta do meu pai, né? Assinava lá a revista Placar, aquela história toda, tinha coleção da Placar, tem até hoje os guias guardados das Copas do Mundo. Então eu gostava bastante do tema e sempre vi o futebol como uma paixão, assim, um hobby de final de semana. E aí, quando eu vim para Maringá, eu comecei a escrever para alguns blogs. A gente tinha um portal muito forte no estado chamado Redação em Campo, que cobria principalmente o futebol do interior. Esse portal foi desativado. Comecei a escrever para esse portal e depois eu virei repórter de campo lá da Band News. Fiquei 2 anos lá com o pessoal da Band News. Né? E aí acabei saindo da reportagem de campo e fui para os bastidores do futebol mesmo. Mas é a tarefa mais difícil, talvez, que a gente tem aí no estádio. Depois de narrar, é claro que é a tarefa mais complicada, que o narrador ele precisa passar a emoção o tempo todo para a torcida, é você reportar e conseguir transcrever aquele lance que aconteceu na beira do gramado, às vezes com a torcida adversária te xingando, às vezes com a torcida da casa te apoiando, ou até mesmo vaiando, dependendo do momento do time, e falar isso em poucos segundos. Então, o atacante chuta a bola, o goleiro defende, o narrador já falou isso, que ele já chutou a bola, o goleiro defendeu. E agora você vai falar o quê? Como é que você recheia? Então é uma tarefa muito difícil ser repórter de campo, é uma das piores que tem no rádio, porque para a pessoa conseguir sobreviver na reportagem de campo relacionada ao rádio, ele tem que ter muito talento.
A diferença da TV ou do streaming hoje é que você tem imagem, então você consegue ver e o repórter está ali meio que na função de comentarista. Agora no rádio você precisa descrever essa imagem para chegar no ouvido da pessoa e ela entender o que aconteceu com duas opiniões, a do narrador e a do repórter. E eu brinco até que comentar é o mais fácil, que aí você está comentando os fatos. Agora, reportar e narrar são atividades muito difíceis de se realizar, é bem complexo mesmo, e dar essa fala, esse start assim tão rápido foi o mais difícil que eu fiz até hoje no rádio, é ser repórter de campo. Muito complicado, exige muito treino, né? O primeiro jogo que eu fiz foi o Maringá contra o Paraná Clube. Fiquei assim perdido uns 2 lances, lá pelo terceiro que eu comecei a me achar e quando eu fiquei bom acabou o campeonato. Então é difícil mesmo, é muito difícil reportar e trazer essa emoção ou esse outro olhar pro torcedor. E digo mais, acontece muito, ainda mais nessas transmissões do Campeonato Paranaense, que você não tem o VAR, não tem essa tecnologia, de gerar atrito entre a equipe. E tem um lance de impedimento. Você está ali atrás do gol, você está vendo mais ou menos na diagonal o que aconteceu em relação à bandeirinha. E aí o narrador fala, não estava impedido, porque estava lá na cabine. E você está na beira do gramado. E você fala, não, estava impedido. E aí gera todo esse atrito. Se a bola entrou, não entrou, se foi pênalti, se não foi. Então, o legal da teima do rádio e do futebol é exatamente isso, de você ter opiniões diferentes, exatamente pelas posições diferentes que cada integrante da equipe esportiva fica durante a partida. Política e futebol são complementares? Comente sobre isso. São complementares, né? A gente tem a relação entre política e futebol no Brasil muito próximas. Nós temos vários e vários dirigentes esportivos no Paraná que tiveram uma relação política bastante aproximada. Em Maringá, só citar o caso do João Paulino, que apoiou o time do Grêmio no período que ele teve na prefeitura. O Dr. Said, mais recentemente, se envolveu de novo com o futebol, teve presente nessa relação. O próprio deputado Ricardo Barros, em algum momento, ajudou o atual Maringá Futebol Clube quando o time chegou à primeira divisão. Então, a gente tem essa relação próxima porque, principalmente nas décadas de 70, 80 e 90 no Brasil, o sucesso de um time de futebol poderia alavancar ou derrubar uma carreira política. Tem vários exemplos do Brasil. Giovanni Jonedes, que foi presidente do Curitiba, ele foi deputado estadual, integrou a cúpula do poder, integra até hoje a cúpula do poder no Paraná. Em Cascavel nós já tivemos prefeitos que foram presidentes do time de futebol, em Londrina a mesma situação, Paranavaí teve essa relação direta. Em São José do Rio Preto, a América de São José do Rio Preto até hoje é comandado por famílias que estão na política. Né? O time de Taquaritinga, estou lembrando aqui alguns de cabeça, o próprio Rio Preto, o Noroeste de Bauru. Então, assim, estou pegando alguns exemplos aqui do país para mostrar que essa é uma relação muito direta, né? Que quando o político acaba surfando com o resultado do futebol, ele também tende a ter um sucesso eleitoral maior. Em Maringá, recentemente, tentaram fazer a mesma coisa, mas não deu muito certo. Né? Me parece que a cada dia que passa, o torcedor está separando muito essa relação entre os dois. Mas não é raro a gente ver os políticos recebendo camisas personalizadas de time de futebol, dirigentes esportivos visitando os políticos, exatamente para conseguir coisas pequenas hoje em dia, como um estádio em condição de uso, uma arquibancada liberada para um jogo, um vestiário pintado, uma grama bem cortada. Então, são coisas que se complementam e até mesmo caminham juntas. Como é que você enxerga o estádio regional Willie Davis, que é uma estrutura grande, é uma praça esportiva na Vila Olímpica como um todo, no coração da cidade, embora imponente, ele é diferente de outras cidades que tem um estádio menor, uma estrutura mais compacta. Qual que é a sua análise sobre a praça esportiva de Maringá hoje? O Willie Davis, ele é fruto daqueles planejamentos, daqueles estádios brasileiros inspirados no Maracanã, né? O Maracanã foi o grande sucesso da Copa de 50, aquela Copa que o Brasil perdeu e tudo mais. E vários outros estádios do Brasil surgiram nesse formato ovalado, que não é um formato muito comum no restante dos países do mundo. O formato inglês, aquele caixotinho, quadradinho, ali retangular, na verdade é o mais comum. E o Brasil optou por essa opção oval. E isso acaba deixando a torcida muito longe do gramado. Você tem uma distância enorme em relação ao torcedor quanto ao gramado. Então nós temos estádios no Brasil que seguiram esse formato mais ovalado. O Morumbi, Mineirão, Beira-Rio,
o Olímpico Monumental do Grêmio, lá o antigo Olímpico, Couto Pereira, Estádio do Café aqui em Londrina, o próprio Willie Davis, o Olímpico Regional de Cascavel, o Morenão em Campo Grande, a antiga, agora atual Arena Pantanal, mas o antigo estádio de Cuiabá também tinha o mesmo formato. São José do Rio Preto também, Prudentão e Presidente Prudente, vários estádios seguem esse formato. O Serra Dourada de Goiânia, o Mané Garrincha também era assim antes da reforma para a Copa. E esse formato oval inspirado no Maracanã, que foi replicado no restante do país, acaba atrapalhando bastante essa questão de visibilidade. Por quê? Em Maringá, o Willie Davis havia esse espaço ainda para ter essas intervenções que aconteceram aí há pouco tempo, de transformar o estádio em olímpico. Só que a partir do momento que você faz um estádio olímpico para um equipamento que é muito usado para o futebol, a pista de atletismo poderia estar em outro lugar com tranquilidade, né? O EN tem uma pista de atletismo muito boa, poderia ter passado essa pista para lá, colocado uma arquibancada ali para 5 mil pessoas. A gente sabe que o atletismo atrai menos adeptos no país e estava resolvida a questão. E o Willie Davis ele foi ficando obsoleto ao longo do tempo, né? Ele passou por uma grande reforma inaugurada na década de 70, com essa grande reforma, e ele foi ficando para trás, né? Ele perdeu aquela geral, ele não tem mais o fosso, né? Ele foi ficando a cada dia mais ultrapassado. Pra você ter uma ideia, a distância de quem fica na cabine de transmissão para a beira do gramado, se você medir, dá mais 100 metros. Né? Ou seja, dá mais um campo de futebol de quem está na cabine até a beira do gramado naquela área coberta. Então você tem 2 campos para você chegar e enxergar o jogador do outro lado. Então é muito longe. Né? Então é um estádio que tem uma condição privilegiada perante os demais do Paraná. Está no centro da cidade. Talvez só o estádio de Paranavaí esteja na mesma condição. Todos os outros estão em bairros. Curitiba a gente descarta, mas as cidades do interior é o único que está na condição central. Mas ele precisa ser revisto, né? É um equipamento que não tem mais condição de ficar do jeito que está. Eu sei que tem aspectos do patrimônio histórico, que ele está perto aí de completar 50 anos, né? A gente está bem pertinho do Willie Davis 50 anos, só que ele precisa ser revisto porque o formato atual não cabe mais no modelo não só de arena, mas de estádio de futebol mesmo. Né? O torcedor ele precisa estar perto do gramado, ele tem que enxergar melhor. E o estádio hoje não oferece esse espetáculo que o maringaense talvez tanto busque, que sentir uma experiência no estádio com a família, conseguir ter um local aconchegante, não tomar chuva, né? Hoje quase todo mundo toma chuva no Willie Davis, até na área coberta. Então é um tipo de futebol que não volta mais. Né? O que eu mais ouço as pessoas comentarem é o seguinte: Thiago, por que o ingresso do jogo de futebol hoje está tão caro? Porque mudou, você não tem mais incentivo público, a prefeitura não pode pagar salário de jogador, é muito diferente do tempo do meu pai, o futebol. Hoje o futebol ele é uma empresa e ele na maioria das vezes é deficitário, né? Então ele custa bastante, né? Você mantém ali um elenco de 30 jogadores mais comissão técnica, são 60, 70 pessoas trabalhando para uma temporada para um time dar certo. E isso custa milhões por mês. Então, para a operação dar certo, você precisa pagar. E o torcedor não entende isso. Ele quer popularizar algo que não dá mais para ser tão popular assim. E os preços do Brasil subiram. Né? Então, ainda o ingresso em Maringá é muito barato comparado com as demais cidades do país. Thiago, eu queria que você fizesse uma rápida análise sobre o momento atual do futebol. Nós temos 3 times profissionais, né? Um Grêmio, o Arco, o próprio Maringá Futebol Clube. Como é que você analisa este momento que nós estamos vivendo no futebol? É um momento assim, nos últimos 3 anos, Maringá é a capital do futebol paranaense. Sem dúvida nenhuma, ela está conseguindo conquistar e colocar os times da cidade em posições que Curitiba hoje não tem. Curitiba está sofrendo bastante com o Paraná Clube, né? Então, uma situação muito ruim que o Paraná está nesse momento. O Coritiba, o Coxa e o Atlético Paranaense estão muito bem. Hoje o Atlético é um dos maiores times do Brasil, sem dúvida, e top 5 de estrutura, elenco e resultado desportivo nos últimos 5 anos. Mas Maringá conseguiu ocupar esse posto porque nós tivemos, por exemplo, em 2022, os 3 times maringaenses chegando em 3 finais. O Grêmio sendo campeão na terceira, o Arucô sendo vice da segunda e o Maringá Futebol Clube sendo vice da primeira divisão. Então hoje a cidade está num momento bastante privilegiado e um clube está levando o outro conforme o seu espaço. O Maringá Futebol Clube me parece que hoje é o time mais identificado com a torcida maringaense, então o maringaense hoje se identifica mais com o Maringá. A velha guarda quer o Grêmio, né, que ainda quer que o Grêmio volte a ser aquele Grêmio que sempre foi, o que é uma operação difícil, né, é louvável o que estão fazendo com o Grêmio nesse momento.
O Grêmio passou por vários problemas ao longo dos anos. E o Arucó é um modelo diferente, porque é um clube empresa. Né? Ele quer revelar os atletas, ele quer fazer... Ele tem outra missão nesse momento. Hoje é o segundo time da cidade, hoje na primeira divisão, é o Arucó. Então ele se beneficia também do sucesso do Maringá. Então é um momento bem proveitoso, bem produtivo. É um momento que todos estão ganhando com isso, né? Até no aspecto de operação, um time acaba auxiliando o outro no bastidor, eles acabam fazendo negócios juntos em alguns momentos, mas cada qual com a sua filosofia, cada qual com o seu destino. Para encerrar, Thiago, o que futebol foi e é na sua vida? Eu digo assim que eu até brinco com os amigos, falam que o futebol é a cachaça do fim de semana, né? Eu que não bebo nada alcoólico aí, eu fico falando que o futebol é isso daí. Mas eu fico bem realizado porque é o desestresse da semana para mim é o futebol, né? Tá ali envolvido no meio, é participar, é jogar, é atuar. Eu digo até que o que eu mais gosto na vida é futebol. Depois vem política, depois vem outras coisas, mas o que eu mais me dedico hoje, ao longo do meu dia, até paradoxal falar isso, mas é a verdade, que eu mais me dedico a ler notícias, ver vídeos e acompanhar o que está acontecendo no dia a dia é o futebol, né? Então, para mim, assim, seria um sonho se eu trabalhasse só com o futebol. Mas pela carreira que eu estou construindo na política, não tem mais como você abandonar essa carreira sólida da política. Eu me dediquei anos estudando, pesquisando isso, para ficar somente no futebol. Mas é um hobby meio que profissão, meio que passatempo, mas é aquilo que eu me dedico mais. Então, é o que eu gosto de acompanhar, é o que eu gosto de assistir em casa. A esposa não tem nem vez na televisão, só passa futebol. E eu tenho a peculiaridade de gostar do futebol daqueles jogos perdidos. Sabe aquele jogo que ninguém vê? Segunda, terceira divisão, do brasileiro, do estadual. É aquele jogo que eu gosto de assistir, né? Eu gosto de ir no estádio, gosto de ver aquele chamado jogo ruim. Mas é lá que eu tô, é lá que eu gosto de ver. Agora vai começar aí a segunda divisão do Paranaense, terceira. Vou estar lá assistindo os jogos. Então, eu sempre procuro estar no meio do estádio, exatamente para entender o que as pessoas pensam, por um lado, enquanto sociólogo, e por outro, para torcer pelos times também. Legal, Thiago. Obrigado. Fechou. Matou aí numa só? Pau na máquina.